Olá, meus queridos, sou Manuel Tombi e hoje tenho mais uma história para contar para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho. Sim, se inscreva no canal, ative o sininho, porque esse canal nós temos a finalidade de ajudar crianças. Nós temos o projeto Um Bebê um Anjo, que é ajudar crianças recém-nascidas carentes. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, tá bom? E também as histórias dos irmãos. Por exemplo, hoje eu vou contar histórias que aconteceu comigo mediante a fé. Então, vamos lá. Quando eu já tinha saído da Igreja Universal, do Reino de Deus, e fui convidado para ser um pregador, também na Igreja Neopentecostal, dessa vez Igreja Mundial. Eu tinha saído da Universal, já tinha construído um comércio, já estava vivendo minha vida, e aí alguns amigos falou, para ir para a Universal, para Mundial. Tinha saído da Universal e me convidaram para ir para a Mundial. Eu comecei a frequentar lá uma igreja pequenina, sede no Brás. A Igreja Mundial era pequena na época, tinha uma igreja bem pequenininha no Brás, a sede era em Sorocaba, e eu comecei a frequentar. Comecei a visualizar para ver se eu não ia cair no mesmo sistema que eu tinha ficado anos na Universal. Falei, vou observar aqui. Ao observar, eu percebi que a Mundial realmente era diferente, não tinha os propósitos, aqueles propósitos mirabolantes, não tinha aquelas campanhas de fogueira santa para arrecadar dinheiro do povo. E aí eu falei, olha, essa igreja é diferente. Aceitando a ser um pregador, me direcionaram para uma igreja lá em Santa Amaro, na Alameda Santa Amaro. Era eu mais 5 pastores, 4 pastores. Então nós ali dividíamos os cultos. Tinha culto 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 6 da noite, 8 da noite, e vários cultos. Semanalmente, diariamente tinha todos os cultos. E aí eu comecei a ser um pregador na Mundial. Passando-se os dias, a gente começamos a fazer programas de televisão, começou a ter um programa de televisão da igreja. Teve um certo dia que eu estava na igreja de Santa Amaro. Eu tinha ministrado o culto de manhã cedo, o outro pastor ia ministrar o outro culto e o outro ia ministrar o da noite. E a liderança entrou na rede no canal de televisão e começou a dizer assim, olha, sequestraram o pastor da nossa igreja, foi a outra igreja, aquela igreja que você sabe quem é. E aí passaram o rádio para todos nós, os pastores começaram a conversar com o outro, que realmente que era para ficar ligado. A igreja em si, a liderança foi para a rede de televisão dizer que o pastor tinha sido sequestrado. Eu estava na Alameda Santa Amaro, o estacionamento do carro era uns 500 metros da igreja. Quando eu ia sair para ir direto para ir para o estacionamento, a gente tinha que ficar atento, porque foi um mês assustador. Foi um mês assustador. Porque a liderança foi para a televisão dizer que um pastor tinha sido sequestrado. E passou aquela intenção que nós estávamos sendo perseguidos. Eu ia para uma rádio com outro pastor, nós íamos assustados. E aí ficou esse clima desagradável. Quando saía da igreja, que eu ia abrir a igreja, por exemplo, eu ia abrir a igreja, eu já abria assustado, porque você não sabia o que ia acontecer. Porque a liderança passava isso para nós. E aí, quando passou alguns dias, eu descobri que ninguém tinha sido sequestrado. Um pastor, ele simplesmente desviou a verba financeira da igreja e fugiu. E aí, supostamente tinha esse sequestro, que não houve sequestro nenhum. Aí a liderança não foi para a rede de televisão falar que não havia sequestro nenhum. Deixou
deixou a banda voar, ou tocar. E aí eu comecei a perceber, eu falei, Senhor, será que eu saí de uma que mentia para enriquecer? Agora eu entrei em outra. Aí eu falei, já estou aqui, eu já tinha vendido o comércio, eu já tinha saído do Universal, montado o comércio, já tinha vendido o comércio, já tinha ido para a Mundial, tinha deixado tudo para trás de novo e lá estava na Mundial. Aí, em princípio, só foi esse escândalo, né? A mentira de que um pastor tinha sido sequestrado. Pavigou a situação, ninguém foi sequestrado por coisa nenhuma. E aí, ficou um clima desagradável. Falei, poxa, mas vai para a televisão mentir, dizendo que foi sequestrado um pastor? E aí, eu comecei a observar também a igreja. Nos cultos com as lideranças, a igreja começou a cobrar a gente. Olha, por exemplo, tinha na época 16 igrejas grandes da Mundial. Eu estava no Santa Amaro, tinha a da Lapa, tinha a sede, tinha um em Osasco, tinha outras, tinha de Sorocaba. Só que a igreja da Lapa era a que dava mais oferta. A igreja da Lapa dava 50 mil reais de oferta na época. A igreja que eu estava de Santa Amaro dava 30. Aí qual foi o argumento na reunião, na sede? E aí, vocês vão perder para a Lapa? A Lapa está com 50 mil de oferta. Aí os pastores que estavam comigo na Alameda Santa Amaro, lá em Santa Amaro, começou a fazer várias campanhas. Começou a fazer a mesma coisa que nós fazíamos na Universal. Sucessivamente, dobramos a oferta de 30 mil para 60 mil. De 60 mil foi para 100, assim, ó, no piscar de olho, foi para 100 mil. Aí, lá estava eu de novo dançando a música das heresias. Chegando na sede uma vez, a liderança da igreja, a pessoa que trabalhava conta dos e-mails, colocou assim vários papéis e deu para o pastor que estava comigo em Santa Amaro. E disse, olha aqui os e-mails das pessoas que frequentam em Santa Amaro, mandaram reclamando de vocês. E lá tinha assim, bispo, liderança da igreja, os pastores de Santa Amaro estão vendendo rede, estão vendendo rosa, toalhinha. Aí a liderança da igreja disse assim pra gente, olha, se vira vocês aí, mas eu quero 100 mil, viu? Se vira vocês, mas a oferta não pode cair não. Se vira vocês, se vira com os e-mails aí, a reclamação, mas a oferta não pode cair. Chegando em Santa Amaro, eu conversando com os outros pastores, ninguém concordou em não vender mais, simplesmente bola para frente. E aí era campanha em cima de campanha, campanha em cima de campanha. E o alvo era arrecadar mais dinheiro possível. E eu disse, Senhor, caí de novo nas armadilhas. E aí quando eu fiz oração a Deus, eu percebi que a Mundial era uma cópia da Universal. E eu que fui escravo na Universal, agora eu estava sendo escravo na Mundial. Sendo usado com o mesmo propósito de arrecadar dinheiro. Aí eu comecei a observar, eu já estava no Mundial, falei, agora eu estou aqui, eu vou começar a observar para ver se dá para aguentar. Olha o meu pensamento, que dá para aguentar. E aí, teve um dia que subiu um cigano em cima do altar, com uma mala de dinheiro e disse assim, bispo, na época era bispo, esse dinheiro aqui eu trouxe para a igreja, porque o cara me devia e eu tomei a casa dele. Olha que situação. O agiota tomou a casa de um cara que devia para ele, vendeu a casa e deu dinheiro para a igreja. E eu falei, Senhor, é isso que eu tenho que aguentar aqui?
É isso que eu tenho que aguentar? E aí alguns amigos meus, amigos, né? Percebeu que eu estava sendo crítico a essas coisas. E aí quando você está no meio desses pregadores, o seu suspiro, a sua respiração, eles percebem. E aí quando eles percebem, todo mundo fica sabendo. E aí quando descobriram que eu já estava sendo crítico eu estava sendo crítico de novo, eu estava sendo crítico, olha, por que está vendendo a rosa? Por que está vendendo a toalhinha? Por que a igreja de 100 mil tem que multiplicar para 200 mil em fração de um mês? Por que nós temos que bater meta em dinheiro? Todo mês tem que bater meta. Se não bater meta é arrancado. Eles descobriram que eu estava sendo crítico. Aí, simplesmente falaram, e aí, você vai mudar? Eu disse, não vou mudar. Eu tinha uma namorada, já estava praticamente preparando um casamento. E aí eu disse, vou abandonar tudo. Mas antes que eu abandonasse tudo, eles me pegaram e me mandaram para o interior de um estado. Já que você está sendo crítico, você vai para a pior igreja que nós temos. A igreja cheia de problemas, que todas têm problema, mas aquelas com o maior problema possível, vou te mandar para lá, para você padecer. Aí eu fui e falei, vou, mas por quê? A gente encara qualquer coisa. Chegando lá eu falei, Senhor, eu aceitei a esse ponto. Mesmo que eu vencesse esses obstáculos que a igreja me colocou, eu vou vencer para quê? Para ser mais um comerciante da tua palavra? E aí simplesmente eu fui na sede e disse, olha, tchau. Alguns amigos, alguns pastores, alguns pregadores, que eram os meus amigos, verdadeiramente amigos, choraram, disseram, não sai não. Eu falei, eu vou ficar fazendo o que aqui, meu irmão? Na Universal eu vendi a palavra de Deus para enriquecer a Universal. Agora eu estou vendendo a palavra de Deus para enriquecer a Mundial. Eu vou ficar fazendo o que aqui, meu irmão? Eu vou sair. Aí eles, mas o senhor pensa desse jeito? Eu falei, não, eu penso, não é desse jeito. Uma coisa é eu pensar, uma coisa eu estou vendo com os olhos, eu estou visualizando. Agora, hoje, depois que eu estou fora desse sistema das igrejas neopentecostal, que as igrejas neopentecostal, elas vendem mesmo, elas vendem a palavra na cara dura. Depois que eu saí da Universal e da Mundial, hoje eu fico olhando, se eu estivesse lá, eu estaria vendendo caroço de feijão, olha que ponto, eu estaria vendendo a toalhinha, estaria fazendo esses propósitos que você vê eles fazendo aí, é propósitos em cima de propósito, derruba a muralha, cai a muralha, passa pela água, sai pela água, tudo no propósito de dinheiro. Aí eu falei, Deus, estou fora da Mundial. E eu fui homem suficiente para sair e dizer não. Eu fui um pregador, eu fui um pastor, eu fui um homem suficiente para dizer não ao sistema herege, um sistema de vender a palavra de Deus. Eu fui homem suficiente para dizer, estou fora. Só que eu não sou contra a igreja mundial, nem tampouco a universal. Eu não sou contra a igreja mundial. Eu quero que ela abra mais, mas abra muito. Eu quero que cada esquina tenha um mundial. Por quê? Para esses crentes que acreditam nessas coisas, fica lá. Você que está sendo escravo, vendendo sua casa e seu carro, você que está derramando o seu suor de manhã e à tarde e noite para fazer esses homens ricos, parabéns para você. Parabéns para você que tem dado sangue pelos outros voarem de avião, gozar do melhor da vida com o teu suor. Eu quero que ele abra mais igrejas. Eu quero que cada esquina tenha uma dessas igrejas. Para quê? Para provar se realmente você é um crente que quer a salvação. Porque o crente que quer a salvação, o crente que quer ser amigo de Deus,
O crente que busca Deus, o crente que ama Deus, ele não fica numa cilada dessa. Só fica aí quem quer ser iludido. Talvez seja você. Eu disse tchau.